Aparece? Ah, tá aparecendo. Isso, agora foi. Foi, joia. Então tá. É Então, tá incrível certinho, Deixa eu como né? pedir pega para no ela dedo e mutar não aqui. pega no tecido. Gladys, tu tá me ouvindo? Tô. Tu tá com o teu microfone aberto? A gente tá conversando com alguém, né? Alô, tá me ouvindo? Oi, tô. Tu Tô consegue? Eu ouvindo. acho que tu tá conversando com alguém e teu microfone tá aberto, a gente tá ouvindo a conversa, tu consegue mutar? Obrigada. Pronto, Ana, pode ir, fica à vontade. Pode ir. Fica bom a tela assim? Aham, dá pra ver bem tranquilo. Tá, então tá. A gente separou como tema para hoje o autocuidado e a cura de dentro para fora. Eu separei uma frase aqui para dar o início, que é: cuidado com seus pensamentos. Eles se tornam palavras, cuidado com as palavras, elas se tornam cuidado com as ações, elas se tornam hábitos. Cuidado com os seus hábitos, eles se tornam seu caráter. Cuidado com o caráter, ele se torna o seu destino. Eu escolhi essa frase porque cuidado, tudo se resume a nós mesmas, né? Ao eu, que eu costumo dizer. Então é muito importante o olhar para nós, porque eu acho que na maior vezes a gente tenta, né, culpar o outro ou responsabilizar alguém por algo da nossa vida, mas é, a verdade é que a responsabilidade, né, é nossa e assim a gente tem que olhar para nós em primeiro lugar, né? Então por isso que eu coloquei aqui para a gente cuidar com o que pensa, cuidar com as palavras e com as nossas ações, que é a partir daí que a gente inicia com o autocuidado. Então, falando de autocuidado, eu separei aqui sobre inteligência emocional, que eu considero que tem tudo a ver, né? Uhum. É o Goleman, ele é o mestre aí, o precursor de toda a inteligência emocional, é um grande escritor e cientista que fala sobre a inteligência emocional e o Tô com o caminhar. livro dele aqui do meu lado, ó. Ah, é aquele azulzinho, né? Sim, é o mais É famosinho, né? Ele tem maravilhoso. outros, liderança. A Suelen, que é minha Ah, mentorada, a gente fala só disso, né, Suelen? Não sei se tu tá me ouvindo, mas Eu tô te ouvindo. ela vai Eu estar tô bem, mastigando, mas eu tô te ouvindo. Sim, eu amo esse tema. ela vai estar esse livro extremamente conectada com o seu tema, Ana. Esse livro, ele é simplesmente surreal, assim, eu tive também meu Deus, quando eu li ele, abriu muito a minha mente, assim, porque quando a gente Sim. fala de autocuidado, a gente precisa trazer tudo para consciência, que é a parte principal dessa jornada de autocuidado, que se inicia com a gente se conhecer. Então, é assim, é o start para tudo, né? Nos conduzir a uma inteligência emocional. Então, é tudo, uma coisa está conectada na outra, né? Então, aqui, o Daniel Goleman, que eu não sei se pronuncia dessa forma, Ô, Ana, dá algum. rapidinho, a Mayara disse que está tentando entrar. Acho que tem Ah, alguém. deixa eu ver aqui. Dá uma olhadinha ali. Eu sou meio ainda É bem confuso quando tu tá apresentando. com essa coisa de tela, É Jesus. para E agora? aparecer no meio da tua tela, ela. Ela não apareceu. Deixa eu pedir para ela entrar. Gente, como que Senão, tu vai faz? ter que ir ali embaixo em participantes. Aí tu vai Participantes. conseguir. Isso. Tem alguém na espera ali? Waiting, Maju, admin. Hã? Isso, Maju. exato. Tem mais alguém, será? A Mayara tá tentando entrar. Se ela falar que entrar, eu te aviso. Maju. Maju entrou. A Mayara deve ter, sei lá. Caiu, é que tá caindo e entrando. É, mas pode seguir. Se ela falar alguma coisa, eu te aviso. Apareceu mais uma pessoa aqui. Viu? Eu sabia que as minhas alunas são super atrasadas. Vou marcar nossa aula 8h30, eu acho. Vou fazer uma votação lá na comunidade depois. Vou Porque deixar. Vou ver se eu deixo aqui a telinha das meninas para aparecer para mim. Acho que não vai atrapalhar. E Enfim, tá. é Goleman mesmo, tá, Ana? É isso aí. Ah, é isso mesmo, Goleman. Aham. Goleman. Então, ele elenca para a gente algumas emoções aqui e situações que nos direcionam para a inteligência emocional. Então, eu sei pontos principais que ele fala, como a socialização,
que a socialização é uma forma, né, de resolução de conflitos, é a comunicação, é como a gente inspira pessoas. A autoconsciência, esses pontos aqui que ele aponta são os pontos que nos direcionam para ter uma inteligência e para desenvolver uma inteligência emocional. Então, a Uhum. socialização, a autoconsciência, que é tudo, você percebe e compreende o que se passa dentro de você, que é a sentir mesmo, né, as sensações, tentar identificar os sentimentos, os gatilhos. A empatia, que é também olhar, né, para o sentimento do outro, né, reconhecer as emoções das pessoas e agir adequadamente. Não é sobre se colocar na experiência que está passando. Quando a gente vê alguém em sofrimento, nós queremos tirar a pessoa daquele sofrimento, a gente quer salvar a pessoa. E ninguém salva ninguém, né? A empatia Sim. não é sobre isso, é sobre interferir no processo emocional do outro. Por exemplo, quando a pessoa está chorando, não dê a ela o lenço, né? E nem dê um abraço, porque isso interrompe o processo dela. É ficar com ela e deixar ela chorar. Ou você pergunta se pode dar um abraço. E quem aqui que quando vê alguém chorar não oferece um lenço de repente, né? Ou então já sai Uhum. a pessoa. Sim. Mas aqui, né, assim, não seria o processo ideal, né, para não interromper aquele sentimento da pessoa. A autorregulação, ser capaz de forma eficaz as suas emoções. A motivação, ser capaz de se automotivar. A motivação é uma condição dentro de nós que busca uma mudança. E uma frase que eu acho bem legal do Albert Einstein: se você quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta, não Uhum. a pessoas e Nem as coisas. coisas. Adoro essa É, frase. para a gente a vida do outro, né? Para a gente traçar nossos objetivos e sempre voltando a dizer, focar, né, naquilo que nos faz feliz, encontrar os pontos e os prazeres, né? E não tentar olhar para o outro, né? Mas focar na gente. Se eu estiver falando muito rápido, tu me fala. Tá tranquilo, tá bem compreensível para É, mim. Meninas, se vocês quiserem comentar ou perguntar, é livre, tá? Não tem momento para perguntar. Pode ir falando, só que é uma conversa, tá? Igual eu tô fazendo com a Ana aqui, tô falando, comentando, porque hoje eu sou aluna. Então, tá. O primeiro passo da inteligência emocional é a autoconsciência. A autoconsciência é ter atenção plena em você. Vocês já ouviram essa palavra, né? O mindfulness, que significa atenção plena, que justamente é esse momento para você tomar consciência das suas emoções, a partir daí começar a se entender. Então, é apenas uma expressão em inglês para te dizer atenção plena. É bem Isso famosa essa expressão, tem até um livro de Harvard, que é da editora Harvard Business Review, que é Inteligência Emocional, a coleção, e o nome é Mindfulness. Então, ele te dá várias técnicas de como fazer, né, esse mindfulness, que a Ana vai dizer aham, mais o que é de fato. exatamente. É isso aí. Aham. Essa questão da autoconsciência e da atenção plena gera autoconfiança e nos traz uma auto mais apurada. Por que autoconfiança? Porque quando você passa a ter essa atenção em você e nos teus sentimentos, tu se conhece automaticamente, você sabe com mais exatidão o que você quer, o que que é bom para você, quais são aquelas questões que são inegociáveis, por exemplo, né? Sim. É, relacionamentos. Então, para você saber o que você quer, ou que tipo, vamos supor aqui nos relacionamentos, que tipo de homem você quer, você deseja, você precisa saber do que você gosta, né? O que que te faz feliz, do que para você é inegociável. Então, quando você tem certeza dessas questões, você costuma ter mais autoconfiança, o que é Uhum. ótimo. Coloquei aqui que isso traz benefício para a nossa saúde de maneira geral, nos ajuda na gestão do estresse, redução de ansiedade, sintomas de depressão, redução dos níveis de cortisol, melhora do Uhum. psicológico, melhora no funcionamento do cérebro e melhora do sono, né? Você passa a ficar mais tranquilo diante das situações, no teu ambiente de trabalho também, né? Não só em relação. Tudo que está sendo dito aqui se aplica também para o ambiente de trabalho, né? Uhum. Então, eu apontei aqui esses caminhos, né, para a inteligência emocional.
que se desdobra em 5 passos, que é a atenção plena, que é esse momento em que você tenta se conectar com você mesma, identificar as emoções, quando você, se você consegue identificar melhor o que você está sentindo, aceitação, né, impermanência, e o último aqui que tá, deixa eu ver, investigação. Aí, agora, na próxima tela, o que seria, e também dou alguns exemplos aqui. Atenção plena, perceba, pare por um momento. Sente, respeite. A atenção plena também está muito. A gente pode visualizar ela na meditação. Então, Uhum. para que a gente possa encarar de forma consciente. Não é porque você está com desconforto emocional tá? E ligar para alguém e procurar fazer alguma coisa. Você pode ficar observando o que está acontecendo. Na verdade, quando Sim. você tiver um desconforto emocional, às vezes muito mais vantajoso você permanecer em silêncio para tentar se conectar com aquela dor, né, com o que você está sentindo, do que muitas vezes você vai ligar para uma amiga ou você vai agir por impulso e vai às vezes até se arrepender depois, né, naquele ímpeto, porque Sim. eu tive muito isso assim no meu momento de dor, quando eu passei por tudo que eu vivenciei ali naquela divórcio, eu queria só fugir, 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 sair correndo, não conseguia ficar em casa, porque eu não conseguia ficar comigo mesma. Então, eu, assim, às vezes, escolhas que, né, que eram até ruins, como, por exemplo, eu não queria mais viver, então, quantas vezes eu dirigi na BR super embriagada, chorando, porque eu queria tirar minha própria vida, e tentei realmente de morrer muitas vezes na BR, assim, porque eu fazia bate-volta de Joinville a Balneário Camboriú, direto, direto, não dormia, ficava acordada, trabalhava sem dormir. Então, se eu realmente estou viva, é porque existe algum propósito, assim. Porque eu tentei tirar minha vida muitas vezes. Então, aqui é um exemplo. É muito melhor você ficar na tua companhia, né? E se conectar com as tuas emoções para tentar entender melhor, né? O que está acontecendo. Então, a atenção plena nos ajuda nesse sentido. Quando que você fica em silêncio, você identifica a emoção. Pergunte-se, né, a você, o que eu estou sentindo? Dê nomes a essas sensações. Reconheça a emoção em voz alta. Eu que a culpa em mim, mas eu não sou essa culpa. O que eu sinto não é o que eu sou. Eu não sou a minha sensação de fracasso. Não Perfeito, sei, Ana. não sei vocês, mas eu tinha muita sensação de culpa. Então, quando até porque o meu ex-marido dizia que queria se separar porque eu estava acima do peso, então eu pensei, gente, eu destruí meu casamento. Não era nada daquilo, porque ele já estava me traindo e eu não sabia. E traição, para mim, é uma questão de caráter, né? Então, não diz respeito a mim, Óbvio. Até me né? Que é uma arrepiei. escolha, uma escolha. Eu Eu, achei, nossa, eu destruí meu casamento, eu descuidei de mim, porque eu só vivia para ele, só cuidava da casa e do marido. E então eu me descuidei, destruí meu casamento. Então a sensação de culpa, ela permaneceu comigo por muito tempo. E até eu saber de toda a traição e descobrir tudo, que daí a amante me procurou, me mostrou tudo, enfim, assim, daí eu tive a certeza do que tinha acontecido, apesar que o instinto feminino nunca mente, né? Mas eu era vista como louca, que é aquela típica frase, né? Que o homem sim, sempre fala que a gente tá doida. E então eu achava que eu tinha a culpa, né, daquela situação. Mas depois eu entendi que não. Então eu senti que eu tinha aquela sensação de culpa, mas ela não me pertencia. Então aos poucos vai passando, né? Tudo é um processo, então não é como virar uma chave. Aqui a gente está falando de caminhos que nos levam inteligência emocional, mas é um processo, né? Porque a gente tem acesso aqui à teoria, mas aplicar a gente sabe que não é tão nossa, simples, né? é. Eu vivi algo Então, bem parecido contigo, eu vou falar rapidamente. O meu namorado antes do Marcos, logo antes, o Vitor, a Ellen conheceu ele fazer faculdade com a gente. A gente namorava tal, e eu tinha o quê? Uns 5 quilos a mais do que eu tenho hoje. E eu me sentia gordinha porque eu tenho uma noia profunda com o meu peso, né? E eu sempre tive tipo 55, 57 quilos, eu tava tipo com 64, 65. E aí ele não queria
que a gente tivesse, que a gente transasse e tal, ele não tinha mais vontade, aí eu insisti, meu, eu tentei várias coisas, e roupas, e sabe, assim, abordagens e tal, e não ia, e eu ficava, caraca, é algo comigo, né? E aí eu terminei com ele, porque já não estava muito bom o nosso relacionamento, então assim, eu ainda tive a coragem de terminar, mas eu lembro que ele falou pra mim, quando a gente terminou, que ele não tinha vontade de ter relação comigo, porque eu era gorda. Ele falou exatamente essa frase. E aquilo me destruiu, assim, por mais de um ano, sabe? Me destruiu. Eu nunca mais falei com ele, eu bloqueei ele naquela época, né? Depois a gente até voltou a namorar, olha que doentio. Mas a gente ficou, assim, eu fiquei, meu, absurdamente abalada. E foi bem quando eu fui trabalhar no campo, na KNN, né? Viajando, eu emagreci 7 quilos só porque eu não comia. Então, tipo assim, eu me privava de me alimentar porque eu queria provar para ele que eu não era gorda, que eu não fui a culpada, que eu não fui o fracasso da nossa relação, sabe? Tipo, nossa, muito doentio, igual exatamente o que tu tá falando, sabe? O teu foi no nível bem mais profundo, né? Mas eu consigo compreender um pouco, sabe? Sim, sim, a gente se culpa mesmo, né? E demora até a gente se recuperar, viu? É normal, então demora. Nossa, demais. Não Mas, é mas apertar dá o certo, botão. né, Ana? Dá Estamos certo, dá aqui. certo. Aham. É isso aí. Então a gente identifica a emoção, e daí vem o que eu falo. Tá, eu posso aceitar que eu tô me sentindo incapaz agora, eu posso aceitar que eu tô sentindo o fracasso. E por meio dessa aceitação, você abraça o sentimento e sente as emoções. Então, até aquele acolhimento que a gente teve uma aula aqui que a gente falou assim, Sim. que pra gente, né, não pegar o chicotinho e ficar aqui, né, se martirizando, porque amiga, né? A gente ia fazer o quê? Ia esculhambar a amiga? Não, a gente ia dar força para ela, né? Então a Aham. aceitação é nesse sentido, a gente abraçar a si mesma, né? Acolher aquele sentimento e entender que tá tudo bem, que é um processo, e olhar para frente e entender que é uma fase, né? Que nada é para sempre, nem a dor, né? E ninguém também tá sorrindo todo dia e tá tudo bem. Sim. Então, aí vem ao encontro do que eu falei, a impermanência. Emoções vêm e vão, podem ficar e nem ficarão por muito tempo, não são permanentes. O que você está passando hoje vai passar. Então você ganha um carro novo, aí você está feliz. Minutos depois pode acontecer de você bater o carro e daí você fica triste. Então, os sentimentos nossos eles oscilam e aí é o fluxo da vida, né? Esse vai e vem. Investigação. Aqui é uma parte muito importante que nos leva até a cura, porque é a investigação. O que causou o meu surto? Foi um pensamento? Foi uma preocupação desnecessária? Foi o comentário de um amigo? É o meu sistema de crenças e valores? Como eu respondo a isso? São essas perguntas que usem a curar as dores, né? A curar esses momentos de dor, de infelicidade. Então, perguntar realmente, tentar entender. Porque quando você aquele sentimento e se pergunta, nossa, por que que eu tô assim? Você identifica o gatilho, né? Até mesmo o gatilho da ansiedade, o gatilho da depressão, o gatilho do descontrole alimentar, por exemplo. Você identifica o gatilho e você consegue não se colocar mais em situações que vão, né, disparar esse gatilho, né? Como a gente diz assim, às vezes você se colocar em lugares e em ambientes com pessoas que vão te ocasionar, né, algum gatilho de dor que vai te levar a uma dor. Também um exemplo, a questão dos alcoólatras, né? Então, dando um exemplo bem extremo, né? Essa questão do gatilho do álcool é mais ou menos isso. Então, trazendo aqui para essa questão da investigação, é mais ou menos nesse sentido, porque até o naquele livro sobre a mudança de hábitos, de criar os hábitos, é muito mencionado essa questão do AA, né, dos alcoólatras anônimos, né, Isso. que o AA é sobre essa questão de Ana, da gente A cuidar, Tayane pediu para tu aceitar ela. Acho que tem alguém aparecer. aí. Então, aqui, essa questão de identificar os sentimentos evita que a gente se coloque, né, em situações de desconforto ou que vão acarretar alguma dor para a gente. Exemplo de aceitação. Eu resolvi trazer algumas coisas mais práticas aqui.
Um exemplo, uma criança que foi comparada pelos pais, ela tem senso de incapacidade, então ela tem a crença de que ela não é capaz, e isso acarreta uma sensação de inferioridade. No ambiente de trabalho, quando a pessoa está sofrendo assédio moral ou a pessoa está sobrecarregada, então ela passa a desenvolver o burnout. E essa síndrome amplifica a sensação de que eu não sou capaz de fazer coisas simples, porque eu estou mentalmente e emocionalmente sobrecarregado. Então, essa questão ali da criança, né, quando os pais têm muito. Minha mãe era assim, por exemplo, de não deixar fazer as coisas, né? Super Eu me protetora. senti isso, aham, de fazer eu me sentir incapaz mesmo, porque, por exemplo, eu pedia para ela para me deixar cozinhar ou para me ensinar. Ela dizia: Não, não, deixa que eu faço, tu não dá conta. Aham. A O gente vai crescendo. meu, o meu psiquiatra, ele fala uma coisa que eu acho assim sensacional para quem é pai ou mãe e que eu levo para minha vida. Que é muito melhor você ser um pai ou uma mãe que seja negligente do que um pai ou uma mãe que seja super protetor. Porque Uhum, o pai que cria um filho, né, protegendo demais, não expõe ele ao mundo para que ele consiga lidar com as coisas. O pai que é negligente vai fazer o filho sofrer além do necessário, mas pelo menos ele vai saber lidar com as coisas. E eu sim, venho de uma família que foi muito mais negligente do que protetora, assim, muito mais. E eu sofri demais, minha adolescência foi horrível em relação emocional, minha infância foi tenebrosa, mas hoje eu sou grata a isso, porque eu aprendi a lidar com as coisas muito rápido, muito cedo, né? é, Então, isso é bem importante para quem é mãe aqui, a gente tem várias, né? é. Porque questão de você, da incapacidade que às vezes o pai e a mãe nos passam na educação, na nossa infância, gera o gatilho da rejeição, né? O gatilho da rejeição. Então, lá na frente, você enfrenta a rejeição, que foi o que eu vivi depois quando eu casei. Eu encontrei no meu parceiro, né? Eu fui rejeitada pelo meu parceiro, da traição, né? Porque depois que eu me separei, eu tentei entender tudo isso. Dentro até mesmo da constelação familiar, eu fui buscar entender todas essas questões que eu tinha vivido, né? E passa a entender sobre as nossas crenças e sobre o que nos foi passado na infância, né? Então, quando você fala para um filho, não deixa ele fazer as coisas, essa super proteção faz com que ele pense pais, e essa atitude do pai e da mãe é uma forma de rejeição. Indiretamente, os Sim, pais estão rejeitando aquela criança. E verdade. isso depois reflete na vida adulta, né? E muitas das a gente pode daí passar por essa experiência de novo na vida adulta, que daí esses gatilhos da infância, né, continuam no nosso inconsciente e vão ser reproduzidos depois na vida adulta. É importante a gente, né, na educação dos filhos, tentar até buscar mais conhecimento, como é o que a gente está fazendo aqui na comunidade, né? Então, as Uhum. mães aqui já vão tendo mais informação e vão sabendo também como lidar, assim, né? Porque tem essas questões todas. Então, buscar entender tudo isso e também a constelação familiar, super recomendo. Foi maravilhoso que dentro da vida, né, familiar, é importante que cada pessoa esteja dentro do seu lugar. Por exemplo, não é ideal que a filha seja mãe da mãe, né? Então, a filha, ela é filha, ela tá ali para receber. Então, ela tá ali para receber o cuidado. E muitas das vezes tem muitas situações que você tem que ser a mãe da tua mãe, né? Eu acho que, Sim. então, É aquela questão de tipo, você sente que você deve, né? Ai, mas a minha mãe fez tanto por mim, só que biologicamente esse é o papel da mãe, é fazer tudo pelo filho, é cuidar, tudo não, né? Mas cuidar, alimentar, enfim. E se ela fez, foi porque ela quis fazer algo a mais, né? Você não pediu, você era uma criança, você não pediu nem para nascer, então você não deve nada à sua mãe por ela ser sua mãe, né? aham, exatamente, é. Então, também fica aí a dica, bacana também essa experiência da constelação familiar. Não sei se alguém já fez, mas foi muito legal também. Me ajudou nessa busca, né, pelo autoconhecimento. Eu separei também aqui uma frase que para mim é muito importante, que você só cura o que está na consciência. Consegue encontrar a cura quando a gente enxerga para essas questões, por exemplo, tentar identificar quais são as tuas crenças, o que que veio da tua infância, o que que os teus pais
para você, o que que os seus pais passaram para você, né? Mas tomar consciência disso, porque eu vivi 31 anos sem conseguir enxergar nada disso. E vivi 31 anos numa vida emocional muito fragilizada, porque eu vivia para agradar meus pais, então eu vivia de acordo com o que a minha mãe ditava para mim. Depois eu transferi isso para o casamento, passei a cumprir aquilo que o meu marido determinava. A rotina ela era conforme a vontade do meu marido na época, então isso não é saudável. Você passa a depositar todas as suas expectativas em alguém, que foi o que eu fiz Sim. quando eu era casada. Para mim, a minha vida é Deus no céu e ele na terra. Então, eu vivia sempre assim, ansiosa, estressada, agoniada, porque eu preocupada com o que ele queria, com o que ele pedia. Então, ao longo do dia era sempre muito porque eu estava trabalhando, tinha que atender as demandas dele, e ele pedia isso, pedia aquilo, e eu vivia naquele malabarismo de coisas, assim, sempre aflita e ansiosa, pensando, meu Deus, daqui a pouco ele me chama, eu tenho que estar com o celular aqui. Nossa. Ele brigava, xingava, ou então eu ia visitar minha mãe, não ficava tranquila, porque tinha que ser rápido, ou ele ficava agoniado, ou porque ele ia precisar de mim, enfim. Então, quando a gente tomar consciência dessas questões, a gente consegue olhar, né, para a cura mesmo e caminhar para a cura. Gestão das emoções. Questão da inteligência emocional, a gente tem a janela de tolerância. A janela é um termo utilizado para nós descrevermos uma zona de regulação emocional, onde eu sou capaz de funcionar de eficaz. Eu vou ter respostas adequadas àquilo que está acontecendo naquela situação. Em períodos de estresse extremo, a gente costuma sair da janela. Se eu estou tendo uma é porque eu estou acima da janela. E abaixo dessa janela é uma situação de paralisia. Por que que eu trouxe esse ponto aqui sobre a gestão das emoções? Que essa janela, exatamente você conseguir lidar, é trazer o teu consciente para o momento presente, para que naquela situação você consiga olhar, peraí, o que está acontecendo aqui? Vou tentar gatilho. Ah, tô começando a ficar com palpitação. Calma, vou parar agora, vou pensar em outra coisa, ou eu vou, depois até eu vou falar qual é a ferramenta para nos ajudar nos momentos, né, de crises e tudo mais. Mas é olhar para aquela situação, olhar para o momento do presente ali e tentar identificar, né? Peraí, tô sentindo isso, mas por que será? Janela de tolerância para a gente conseguir voltar entre aspas, né, para tranquilidade, para acalmar as emoções. Ô, Ana, o que que é essa Oi. janela exatamente? Eu não acho que eu não consegui entender. Então, essa janela é o termo dito para. Essa janela é o momento do dia em que você consegue olhar para a situação que foi trazida até você, digamos que seja estresse. Então, essa janela de tolerância é assim: chegou a emoção, né, que vai me disparar uma preocupação, ou uma tristeza, ou uma ansiedade, calma. Olhar para essa janela, para esse momento presente, e vou tentar pensar na melhor forma de novamente equilibrar as minhas emoções. Seria isso. É Entendi. só uma forma de mentalmente identificar esses momentos, né? Aham. Eu até falo mais um pouquinho aqui, ó. Quando a gente sai da janela de tolerância. A janela de tolerância figura, é para tornar mais figurativo, né? Esse espaço do teu dia, desse momento, né? Quando a gente sai da janela de tolerância, o que podemos fazer para retomar o controle? Mindfulness, que é atenção plena, é olhar para o momento presente, que foi o que eu comentei ali. Adquirir consciência do nosso mundo interior. A prática da atenção calma o sistema nervoso e nos ajuda a reconhecer as nossas emoções de uma forma que nos permite controlar de maneira mais eficaz. Então, sempre pensar uma situação específica e tentar voltar o teu coração e a tua mente para aquilo que está acontecendo, para que tu possa processar a informação e ir se acalmando, né? De ancoragem, isso aqui é bem legal. Se eu estiver muito agitada, eu posso imaginar que eu estou assoprando um balão e realmente assoprar, colocando a raiva dentro do balão para longe de mim. Imagina que a raiva ficou dentro do balão. Ou seja, como as nossas emoções são muito criações da nossa mente, né? Que tudo se passa na nossa mente. Às vezes a gente até está preocupado com algo que nem vai acontecer, mas a mente já está ali borbulhando, né? Já está Ah, eu fervendo. mesma, nossa, totalmente. Tu cria na tua mente um monte de coisa, mas é tudo criação da tua mente.
na tua cabeça. Sim. Então, assim, às vezes, né, é um problema que, meu Deus, que exagero, por que que eu tô nesse nervosismo, tô acelerada nesse grau, e a coisa nem aconteceu, e tu tava ali Uhum. preocupada, né? Essa técnica de ancoragem é você conseguir mentalizar isso. O balão, por exemplo, que você está soprando, assopra mesmo e mentalmente tu vai e ele vai para longe. Então tu tá mandando embora mesmo. Trabalha dentro da tua mente essa tela mental, essa pintura, digamos, e Uhum. manda embora. Técnica de aterramento. Olhar para os objetos que estão na sua frente. Isso aqui é bacana também. Quando você estiver enfrentando uma crise de ansiedade e começar a descrever os objetos. Isso ajuda você a sair daquele Ah, pensamento catastrofismo. Quando eu estava cursando aqui a pós-graduação, a especialização, eu passei pelo burnout bem naquela época. Eu estava num caos, assim, no meu ambiente de trabalho, com uma chefia complicada, e eu palpitava, eu tremia, eu chegava no trabalho, eu começava a ficar ruim, assim, a ficar acelerada, suar frio. Então, eu tive que me afastar períodos assim, e eu apliquei essa de ancorar, de quando vinha a sensação, a palpitação, eu já começava a pensar, a mentalizar os objetos. Ah, e aqui tem uma pedra, caneta vermelha. Ah, e aqui eu tenho essa plantinha que eu ganhei da minha amiga. Aí tu começa, a tua mente sai daquela sensação de estresse ali, e você começa, a tua mente vai juntando informações que vão estar no ambiente, por isso que é chamada técnica de aterramento, né? Em que você olha para sim. os objetos que estão ao teu redor. Aí eu comentar sobre uma outra emoção que muitas de nós, né, enfrentamos, enfim, o luto, né? Além da perda de um familiar ou de um ente querido, a gente tem também o luto das relações, que também é um luto, então o divórcio é um luto, todo término Uhum. representa um luto. Eu quis aqui explicar um pouquinho sobre ele. Não é uma emoção, é um processo emocional, fazem parte da nossa vida humana, é o preço que pagamos por amar. Não há maneira certa ou errada. O modo como você passa pela dor depende de muitos fatores, incluindo a sua experiência de vida, a sua fé e o quão significativa a perda foi para você. E é um processo de cura. O luto não significa depressão. Evitar a dor não é fazer a dor ir embora mais rápido, porque nós precisamos lidar com a dor. Ser forte é não se entregar àquilo que está acontecendo. Eu quis abordar esse tema porque essa questão do divórcio, né? Também enfrentei o luto e muitas amigas depois me procuraram para comentar sobre isso, porque também estavam passando por situações muito parecidas e a frase mais típica que eu dei foi assim: como é que faz para passar logo? Como é que faz para isso aqui passar? Sim, meu, eu mesma falando. Então eu só dizia, gente, infelizmente não vai ter um botãozinho, não. Tu tem que passar pelo que é um processo e não vai ter a forma correta ou a forma errada, e é um processo de cura. Então, para chegar lá, você vai passar pelo que a gente falou até aqui, a questão da aceitação, reconheção, entender que aconteceu, aceitar e seguir em frente, né? Então, é uma das emoções também muito fortes e quando conduzidas de uma forma bacana, assim, consegue tomar consciência dela, tudo se torna mais leve, né? Sim. Gestão de conflitos, que é uma habilidade social, que não sabem dizer não, vão enfrentar problemas quando convivem com outras pessoas, e os nossos próprios medos nos impedem de confrontar o outro e dizer Sim. não, né? Gerir os conflitos, né, integra aí a inteligência emocional, é um dos pontos da inteligência emocional, né? É uma habilidade, por isso que eu quis trazer esse conceito aqui da gestão de conflitos. E É, parece tão simples falar assim, ah, você tem que saber dizer não. Mas na aham, prática, nossa, desagradar e o outro machuca muito a gente. Porque quando você fala não para alguém, você está desagradando aquela pessoa naquele momento. Ah, ela te fez um exatamente, convite, ela queria que você dissesse sim. Ela te pediu algo, ela queria que você fizesse esse algo por ela. Então, aham, desagradar é muito difícil para o ser humano. É muito exatamente. difícil. E às vezes a gente não vai dizer não, porque a gente também tem medo de não ser assim, De ser certo? rejeitado, né, por Naquele, aquela pessoa. exatamente. Então, dizer não, muitas vezes pode ser que você passe a não ser mais aceito, ou não vão te fazer outros convites, né?
Sim. Então, tem essa questão também, né? E E, está nossa, totalmente vinculado, eu acredito, com a tua segurança, né? Com a tua autoconfiança. sim, Porque claro, se porque você se é eu... confiante, você sabe o que você quer fazer, os teus limites, né? Os teus boundaries ali. Exatamente, e aí eu era exatamente essa pessoa, eu não sabia dizer não pro meu ex-marido de forma nenhuma. Eu tinha que dizer não porque ele era mais explosivo, então eu nunca sabia o que ia acontecer. E eu jamais falava não para ele, assim como eu jamais falava não para minha mãe. Então, assim, depois da separação, deu um basta mesmo e eu disse, agora acabou a palhaçada, agora a Ana só vai fazer o que ela quiser. Uhum. Chega de estar fazendo as coisas para agradar o outro, né? Então aí a Sim. gente começa a conseguir organizar melhor as nossas emoções e gerir conflitos, né? Uhum. Saber dizer o que você sente. Um confronto saudável é você falar como você se sentiu. Isso aqui é muito importante Hum. nos relacionamentos. Eu Para tô quem aí é pensando tudo aqui, casada. mandando pro meu marido, sabia? Ai, Jesus. Eu juro por Deus. Assim, por exemplo, relacionamentos, isso aqui é a chave para o marido e o namorado fazer o que tu quer, ou olhar para o teu, porque assim, o que é muito comum nas nossas discussões nos relacionamentos? A pessoa não fez o que tu quer, tu fala assim, ó, porque tu teve que fazer daquela forma, tu teve que ir lá e jogar bola, mas eu falei para ti que não era para tu ir, tu foi lá e tu fez. A gente não fala assim, o correto e mais inteligente é você dizer o quê? Ai, você não me levar para jantar me deixou chateada. Você tem que falar sobre o que você sentiu e Não você como não se tenta fosse um agredir o fato, outro. né? Tipo, ah, eu fiquei Porque tu é triste assim, por causa de você que não me levou pro exato. jantar. Tu é assim, tu é que nem o teu pai mesmo, tu é desse jeito. Não, É, tu é bem assim mesmo. eu sempre tento falar para o Marcos, porque depois de muita terapia a gente acaba aprendendo essas coisas também, né, na prática. Então É, eu falo para ele, quando a gente vai discutir, a gente tem o objetivo de solucionar. Ponto. Esse tem que ser o único objetivo de qualquer discussão, seja com teu marido, seja com teu exatamente. amigo, seja com teu parceiro de trabalho, tem que ser de solucionar, ou seja, tu não vai atacar, tu não vai ofender, tu não vai xingar, tu não vai erguer a voz. Não há motivos para isso, né? Se o objetivo da discussão for outro, vai respirar, vai dar uma volta, vai sei lá o quê, mas tem que ser de solucionar, achar uma solução, um consenso, né? Perfeito, aham. E sempre falar sobre o teu sentimento. Porque o foco ali, né, vai ser você falar como você se sentiu e não o dedo pro outro, né? Então, eu fiquei, quando você fez tal coisa, eu fiquei chateada. E aí o cara para pelo menos para te ouvir, né? Porque senão Sim. começa só uma troca de Farpas, como ou diz a minha então mãe. de chumbo trocado não dói, aí começa, aí já Hum, puxa lá da semana passada, que daí uhum. tu também já fez tal coisa, então agora eu fiz isso, aí é só aquela bola de neve, né? Sim, aí Então, depois vai ter que ter uma nova conversa para resolver todas essas coisas que foram ditas. exatamente, é bem assim. Então, esse aí é a sensação de casais, assim. A raiva. A raiva também é uma emoção muito forte que nos conduz a muitas coisas e até mesmo uma raiva reprimida, né? Pode acarretar doenças emocionais, né? Então, é um sentimento muito ruim e raiva só faz mal para quem tá sentindo, né? Porque enquanto tu tá ali odiando a pessoa tá lá plena vivendo, né? E Nem tu tá lá naquele sabe. ó, mas é difícil também, que eu também quis matar meu ex-marido quando eu separei. A minha vontade era que ele morresse. E eu lembro que quando, Sim. logo depois, assim, eu dizia, ele é policial, daí eu dizia pra minha mãe, esse infeliz nem para morrer numa operação também. Uma operação policial, não, os bons estão morrendo, agora esse traste não morre, eu dizia para minha mãe, era um ódio mortal. Então, que é fácil também, porque não é fácil não, a gente tem que trabalhar muito mesmo para conseguir ir assim, né, amenizando essas sensações, né, ruins. Sim. A raiva ela é uma emoção natural e saudável, porque a raiva bem direcionada pode até nos levar a bons resultados, como por exemplo, treinar com raiva é a melhor coisa. Tu vai para academia com ódio. Os treinos meus é quando eu tô com ódio, eu trabalho a minha raiva na academia. Aham. Com ódio, então a raiva, né, bem direcionada, que ela ganha Canalizada, né? Eu fazia isso, isso no cada meu trabalho. Eu fazia bastante isso no trabalho. Eu conseguia só é, internalizar e dar-lhe, sabe? aham, aham, isso mesmo. Então ela pode ser saudável quando eu expresso a raiva adequada,
não tenho mais ressentimentos. Quando a gente repreende, o nosso corpo também sente. A raiva é a emoção, a violência é o comportamento, né? Aqui, por exemplo, o comportamento é assim, você bater em alguém, né? Você querer matar alguém. Então, a raiva, enquanto ela é uma emoção, a gente consegue, né, trabalhar ela. Então, violência é comportamento. A de um movimento físico. A chave é aprender a expressá-la de forma responsável, segura e saudável. Isso aqui é bacana também. Como fazer a gestão da raiva? Gritar no carro. Gente, eu já gritei no carro com os vidros fechados. É tão gostoso, não sei se alguém já gritou. Eu Gritar nunca no fiz isso. travesseiro eu nunca, nem no chuveiro. Mas gritar sozinho no carro eu já gritei demais, tá? Porque a raiva se expressa dessa forma, mais fisicamente, assim, ou É, então, né, agir que luta, né? Vai lá lutar, porque daí já tá batendo, né? Já tá, ela é mais é magnífico. mesmo. É, ó, aqui um outro exemplo para conseguir amenizar a raiva. Coloca as mãos na água e sente a temperatura, uma água bem gelada. Esses banhos, tá com ódio, vai tomar um banho gelado de manhã, vai Vai- amenizando. Faça uma curta caminhada e observe o ritmo dos passos, movimente o seu corpo. Isso aqui é bacana no ambiente de trabalho, né? Pintou Sim. aí um ódio mortal de alguém, movimento curto. Vai para algum lugar lá fora respirar, faça alongamentos, pule corda, corre sem sair do lugar, né? Fazer o movimento da corrida sem sair no lugar. Eu acho que eu fazia isso no meu. Eu tava com um burnout ali, com, meu Deus, enlouquecida. Eu descia e eu ia lá para fora caminhar. Caminhava, balançava os braços, assim, então ajuda a gerir a raiva. Uhum. Então, fica aí a dica também. O perdão. Essa emoção aqui é pesada também e difícil de Sim. transpor, né? A gente já se viu em situações que a gente não quer perdoar. Não, não vou perdoar. Não, vou me vingar aqui agora. Vou me vingar depois. E o perdão, né? O perdão é porque às vezes também a gente tem uma visão distorcida do que é o perdão e talvez muitas pessoas não saibam. O perdão é para nós mesmas. Nós perdoamos para poder libertar o nosso coração do sofrimento envolvendo esse coração, né? Então não tem a ver com concordar com o que aconteceu ou se reconciliar com a pessoa. Significa estar disposto a aliviar o fardo da raiva e do ressentimento, abandonar a sua própria prisão, porque o perdão Nossa, ele te aprisiona naquele ressentimento, o que faz muito mal. Não sim. perdoar é como tomar veneno e esperar que a outra morra, né? Você tá o perdão ele tá te contaminando, mas tu tá achando que tu tá afetando a outra pessoa, quando na verdade o outro não tá nem aí, não tá afetando o outro, tá fazendo mal para você. Sim. Eu digo isso porque quando eu passei ali pelo divórcio, que eu tinha um ódio mortal do meu ex-marido naquele momento ali em 2019, que ele seguiu me perturbando o ano inteiro, lembro que eu ia falar aqui, ó, eu fiquei doente todos os meses ali, daquele ano de 2019, eu tenho atestado médico e passagem pelo hospital todo mês, e a doença era o quê? A amígdala. A amígdala inflamada, um monte de placa, medicação, antibiótico, eu vivia todo mês no médico, por conta de amígdala. A amígdala, aqui, quando a gente tem garganta, enfim, geralmente é uma emoção, porque tudo na gente, para mim, né, eu acredito muito nisso, toda doença ela tem um fundo emocional, tudo que se manifesta no nosso corpo, ele tem um fundo, uma origem emocional. Então, aquela garganta inflamada direto era porque eu não conseguia botar para fora e falar o que eu tinha que falar. Então, a minha garganta inflamava, inflamava. No final daquele ano, eu decidi botar um basta naquilo, porque mesmo estando com a separação de fato, ele não me deixava em paz. E ele me incomodava, me incomodava, me incomodava. Queria guarda compartilhada com o cachorro. E aí ele queria falar comigo por mensagem. E eu Gente, queria bloquear ele, não podia, porque eu tinha feito o acordo, ele só me deu o divórcio. Se eu aceitasse a guarda do cachorro, aí eu tive que me obrigar àquele acordo que eu não tive, né, porque na minha cabeça eu tinha, né, mas depois eu botei uma pedra em cima e eu falei, acabou a palhaçada. Mas durante aquele ano inteiro, eu consegui só ao final daquele ano liberar o perdão dele. Então eu chamei ele para uma conversa e eu falei, hoje eu vou perdoar esse homem, porque chega que só eu tô doente, eu não quero mais ficar doente, tô doente todo mês, vou chamar ele para uma conversa. Chamei meu ex-marido, eu falei, comecei falando para ele, olha, eu quero te pedir perdão. Isso mesmo, mas assim, gente, não significa que você tenha que pedir perdão para ninguém, tá? Depois ali abaixo eu falo que
fazer esse exercício você com você mesma. Você não tem que pedir perdão para ninguém se não tocar no teu coração, não é isso, tá? Mas para mim foi dessa forma. Eu senti que eu também tinha que pedir perdão para ele, porque relacionamento eu entendo que é 50%, né, de responsabilidade para cada um, assim, na relação. Então, eu tive minha parcela de culpa em 50%, porque me submeti a muitas coisas que não deveria, né? Ele teve a parcela dele de culpa em 50%. Então, tá tudo bem. Para mim, relacionamento é isso. Cada um tem sua parcela de culpa em 50%. Então, eu conversar com ele, pedir perdão. Ele chorou muito. Ele chorou, ele disse que se arrependia demais do que ele tinha feito, que ele não sabia como que a gente tinha se perdido na relação, que eram muitos e ele não sabia, ou seja, é, foi libertador, sabe? Mas antes disso, eu tinha perdoado ele no meu coração, porque eu estava cansada daquela raiva, daquela angústia, daquele ódio. Mas, na prática aqui, o que que a gente tem sobre o perdão, né? O que que a psicologia explica sobre o perdão? Você pode se concentrar e pensar na pessoa que te feriu. E você, a si mesmo, eu te perdoo, eu posso te perdoar. Então, você pode fazer esse exercício sozinho em casa, tá? É quando você libera você mesma do ressentimento. Decide não sofrer mais por aquilo ali, sabe? Até é o que eu coloquei aqui, ó. O sofrimento ele é opcional, mesmo que a dor seja inevitável, né? Porque sofrer e se apegar naquela dor é opcional. A gente sempre tem a opção de olhar para aquilo que nos aconteceu e dizer: tudo bem, eu recebo, passei por esse perrengue aqui, mas tá tudo bem, vou seguir em frente, porque esse perrengue serviu para algum aprendizado, né? Nada acontece com a gente em vão, então toda dor ela serve para algum aprendizado, né? Toda dor que eu vivi, ela me serviu para muita coisa, me transformou na mulher que eu sou hoje. Hoje eu sou uma outra mulher completamente diferente, transformada pela dor de tudo que eu vivi, né? E tá, então agora até perdi aqui o slide. Falamos do perdão, falamos um pouquinho dessas emoções, né, que são tão importantes, que são tão relevantes na nossa vida, o luto, é, o perdão, que é também fundamental para a gente chegar na cura, porque quando a gente perdoa, a gente consegue curar aquilo, né, que tava nos machucando tanto. A gente fala então sobre o autocuidado em si, né? Porque o autocuidado é importante que a gente tenha esse olhar para as nossas emoções, para que a gente possa se entender, caminhar com autoconsciência, para então encontrar, né? Se encontrar melhor nas práticas do autocuidado. Ao final eu vou esse guia de autocuidado e autoconhecimento. Mas o que que é o autocuidado, que é uma frase tão comum que a gente escuta tanto, né, no dia a dia? É uma série de ações para manter o seu bem-estar físico, emocional e mental. Inclui diversas práticas e atividades que podem reduzir o estresse, prevenir doenças, melhorar a saúde e aumentar de vida. Eu dei alguns exemplos aqui, como ter um horário regular de sono, manter uma alimentação saudável, praticar exercícios regularmente, praticar a meditação, estabelecer limites nas relações interpessoais, né, aqui nos nossos relacionamentos, fazer pausas ao longo do dia para reduzir o estresse, principalmente, né, no nosso ambiente de trabalho, é super saudável buscar apoio emocional e social sempre que necessário. Os próximos slides eu quis separar aqui um guia realmente para elevar o nosso nível de consciência em nós mesmas. É importante a reflexão, mas o mais importante é colocar em prática. Então, a gente pode ler muito sobre autocuidado, né? Mas o principal é conseguir do que se trata, né? Então, são algumas práticas que a gente vai começar a falar aqui agora. Eu selecionei, assim, uma das principais, que é de VIA, que é Value Institute, alguma coisa, que eu vou depois botar ali, que eu já até esqueci, mas eu coloquei a sigla depois no próximo slide ali. As primeiras tentativas de se definir as virtudes humanas são de 500 antes de Cristo. O que é caráter? Como nós definimos o caráter? O caráter pode ser ensinado? O caráter pode ser aprendido? Esses questionamentos foram trazidos por Martin Seligman, que é um cientista,
e da psicologia, e após essas perguntas, esse teste, que foi baseado numa pesquisa mesmo, em que foram analisadas milhares de pessoas e foi traçado um perfil de comportamento que nos conduzem a trabalhar o nosso potencial, a potencializar as nossas virtudes. Esse aqui é uma das ferramentas principais, né, de desenvolver as nossas habilidades, assim, e é um teste que fica nesse site aqui que eu deixei, que depois até a gente pode mandar lá no grupo se for mais fácil de acessar. É bem bacana de ser feito, são aproximadamente mais de 100 perguntas, então não dá para fazer aqui porque levaria bastante tempo, assim, é bom você ficar uns 15 minutos pelo menos, então é interessante você se colocar num ambiente em que você possa se concentrar nas perguntas, até eu abrir aqui para ter uma noção, assim, dá para ver aí na tela? Dá, aham. Tá? Então, são várias perguntinhas. Ó, por exemplo, como que você se sente diante de determinadas situações? Ó, experiencio fortes emoções perante coisas belas, né? Tem tudo a ver comigo. Tem a ver comigo. Neutro. Não tem a ver comigo. Tem a ver comigo. E aí são várias perguntinhas. Estou sempre a criar novas formas. Aqui é sobre, né, criatividade. Tem tudo a ver comigo? Ah, pode ser que sim. Não, não sei. Aí não tem nada a ver comigo. Então, aqui tenho muitos interesses sobre curiosidade, né? Sobre conhecimento. Ah, eu gosto bastante, nossa, tem sempre buscando conhecimento. Então, como são muitas perguntas, demoraria para a gente fazer juntas aqui. Então, a gente combinou, né, de depois deixar lá na comunidade, né, Gi, que as meninas podem Sim. acessar, que explica melhor daí sobre a, essa questão do VIA, dá mais detalhes. Depois sai um resultado, como é que é, Ana? Ah, a letra A era action, e eu não me lembrava mais o que que era. Então, aqui está a sigla. O VIA é uma autoavaliação cientificamente comprovada. Esse projeto foi criado para responder a seguinte questão: o que significa um bom caráter e como ele pode ser medido? Atualmente é denominado VIA on Character. Trata-se de um instituto sem fins lucrativos. Ele foi criado para desenvolver essa pesquisa, né? Em 2004 veio o resultado dessa pesquisa que foi publicada num livro. Corrijam aqui as teachers, character, strengths and virtues, né? Que é a Perfeito. questão forças e virtudes, né? Características de forças e virtudes. Esse aqui é a opinião feita pelo próprio criador da pesquisa, né? Esse livro foca no que está certo sobre as pessoas e especificamente sobre as forças de caráter que fazem a boa vida possível. Os próximos slides eu vou conseguir explicar melhor sobre esse teste. Caráter aqui, gente, eu quero explicar que não é o que a gente está pensando. O caráter aqui são características. Então, eles dão o Ah, nome de, mas são características. Porque o objetivo desse teste é fazer o quê? É fazer a gente olhar para as emoções e características, para as características que são as nossas principais, assim. Então, vão ter uhum. cinco, as primeiras, as que tiverem maior pontuação, as cinco primeiras são a gente chama de força de caráter, que é essa máxima. Todo ser humano vai ter, eles conseguiram identificar nessa pesquisa 24 forças universais, que vão estar presentes em todos os, tipo, né, na maioria dos seres humanos, todos que participaram da pesquisa, manifestaram essas forças em graus diferentes. Então, eu lembro que o meu, quando eu fiz, já tem um tempinho, por exemplo, lá, justiça, era justiça, espiritualidade, acho que curiosidade, ou a sabedoria e liderança. E eu lembro que, nossa, porque, né, justiça, meu senso de advogada sempre querendo fazer justiça e tal, olhando essa questão do que está mais equilibrado, ponderar, a parte de líder também. Então, essas que são apontadas no teste fazem a gente se conhecer melhor também. Por isso que é bem bacana fazer o teste depois. É muito legal mesmo. E daí o material que eu quero disponibilizar e colocar na comunidade é a explicação sobre essas características, que como são Uhum. muitas, né? São 24, ficaria muito extenso eu destrinchar cada uma delas aqui. Então eu tenho um material que eu fiz que explica, pode falar, Gi.
esse teste ele muda, por exemplo, hoje, igual você disse, faz tempo que Aham, eu fiz. Tu pode ser muda, outra 5 hoje? muda. Ah, Exatamente. legal. Ele muda, exatamente. Ele não é assim rígido, né? Ele vai mudar mesmo e, e é isso aí, ele vai mudar. Ele não vai, pode ser que tu tá com uma outra sensação e naquele momento a tua resposta ali mudou. Tu acha que a tal coisa já não tem mais nada a ver contigo, que viu ali que as Sim. perguntas são, né? Tem tudo a ver. Ah, não Aham. tem meu, isso aqui não tem nada a ver comigo. Imagina, a Ana lá de 2018, totalmente sem saber dizer não, meu Deus, né? É uma outra Ana que fez esse teste aqui. Então, E realmente, ele vai dar essas 5 características que são as mais fortes em mim. E vão aí ser as tuas. Aham, aham. E ele diz como que eu trabalho isso, alguma coisa assim. diz, diz. Aham. Aí, esse material que eu tenho explica como trabalhar essas questões, né? Porque o teste aqui, ele vai apontar quais são as tuas 5 principais e as que você manifesta com, né? Por exemplo, o meu falava da espiritualidade. Meu, para mim, assim, espiritualidade faz total sentido. Eu tô sempre tentando me conectar. Ou fazendo um reiki, por exemplo, que eu amo receber Uhum. reiki. Ou fazendo aqui uma meditação, por exemplo, ligando umas velas, acendendo umas velas, comprando pedra. Então, assim, eu tô sempre em oração. Então, a espiritualidade para mim realmente é muito forte. Quando eu vi que ela realmente veio ali no teste, eu vi que fez total sentido. O que que é bacana? Pô, tu vai falar assim, meu, mas só para ter certeza? Não. É que quando você visualiza algo ali que você nem sabe que você tem, por exemplo, Sim. é muito bacana tu te conhecer, porque quando as tuas, é uma questão até de você se sentir mais coerente com os teus sentimentos. Essas Uhum. características que você identifica no teste, elas te tornam mais coerentes em atitudes e automaticamente você passa a viver uma vida com mais sentido. Quando tem coerência, né? Esses, essas sensações, esses sentimentos. Então, tudo isso caminha para você conseguir agir com coerência, automaticamente, quando a gente age com coerência, a vida com mais sentido, a gente encontra um propósito. Então, é bem bacana mesmo. Deixa eu ver aqui. Portanto, a força de caráter é a força que caracteriza. Essa força foca na parte positiva da tua personalidade. É um conjunto, o que que é a força de caráter? É um conjunto de características que representam a nossa essência para fazer a diferença no mundo. Trata-se da diferença que você faz no mundo simplesmente por você ser quem você é. Então, a força de caráter vão ser essas 5 principais que vão ter mais atuação no teu teste. Uhum. As forças de caráter são o alicerce da condição humana e atividades congruentes, né, ou seja, com as forças, representam uma rota importante para a boa vida psicológica. O que que seria, né, boa vida psicológica? Para a tua consciência mesmo, tu saber que características que você tem, você consegue direcionar elas do teu dia a dia, aplicando, né, aplicando devidamente mesmo no teu dia a dia, na tua rotina e traz mais coerência. Automaticamente você passa a viver uma vida mais significativa. Identificar o seu melhor e potencializar resultados maiores quando focamos no de melhor. Eles observaram nessa pesquisa que quando a gente foca no que a gente tem de bom, nas nossas virtudes realmente, a gente apresenta melhores resultados. Nossa educação aqui no Brasil, o nosso sistema de ensino, ele é voltado, veja se vocês nunca pensaram nisso. Eu, por exemplo, era assim, meu Deus, eu tirei 7. Então agora eu tenho que estudar, estudar, eu tirei um 3, por exemplo. Meu, agora eu tenho que estudar, 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 focar naquilo que eu sou ruim, para eu poder subir de média, para eu ser 7. O nosso sistema de ele não treina as crianças para sempre potencializar aquilo que tu é 10. Eu era sempre 10 em história, geografia, É português. sempre para consertar o que não tá bom. Isso. Aparelhar e para você ser mediano. Por isso que, nossa, tu tem que ter no mínimo 7 em tudo para tu passar, por exemplo. Tu tem que ser sempre mediano para tu passar de ano. Então, o nosso sistema de ensino ele não faz a gente focar no que a gente tem de melhor. E é uma incoerência, porque a gente tem que focar no que a gente tem de melhor para potencializar para que a gente possa ser melhor Se no mundo, destacar, né, né? Felipe?
que esse é o objetivo para mim da gente estar vivo, né? A gente fazer a diferença na vida das pessoas. E a gente consegue fazer isso quando a gente passa a melhor aquilo que a gente faz bem, né? Uhum. Como o que a gente faz aqui, que expõe o conhecimento, então vamos focar Sim. o que a gente tem de melhor. Então, esse teste foram identificadas 24 forças e todas elas são importantes. Não existe uma mais importante que a outra. E essas forças, elas podem ser desenvolvidas, que é o que a gente vai deixar lá na comunidade de material, em que eu explico ali melhor, né, cada uma delas para que a gente possa aprimorar ainda mais. Aqui é mais uma parte teórica, em que foram identificadas algumas universais, então eles deram o nome de ubíqua. Essas daqui foram encontradas: coragem, sabedoria, temperança, transcendência, justiça e humanidade. Elas foram encontradas assim, todos da pesquisa. Foi meio que considerada universal, presente na maioria das pessoas. Exemplo de sabedoria inclui traços positivos relacionados à ação e uso da informação a serviço da boa vida. Pessoas que gostam de estar sempre estudando, por exemplo, sempre adquirindo novos cursos. Aqui é uma pessoa que tem essa força de sabedoria forte. Exemplo de temperança. Quem apresenta essa virtude não reprime vontades, ela espera pela oportunidade de satisfazer essas vontades sem prejudicar a si e aos outros. Aqui se encontra o perdão. A pessoa que tem mais facilidade de perdoar, ela é uma pessoa que tem temperança. Aí aqui eu coloquei que são diferentes de outras forças, como os talentos e as habilidades. Talento é o que a gente faz bem, e a habilidade é uma proficiência, uma capacidade de vida. Todos nós recebemos as 24 forças, mas nós vamos usando mais algumas do que outras, porque nós temos preferências, porque é mais fácil, ou porque é mais, ou porque a gente foi mais treinado naquela. Compreendendo o VIA, compreendendo o teste, são aproximadamente 96 perguntas. As 5 são chamadas de top 5, que são as primeiras forças que aparecem quando você faz o teste. Forças de assinatura. As forças de assinatura são as top 5. Então, nome é como se ela te representasse, essas forças. Então, é uma força de assinatura. Elas ficou convencionado que essas 5 primeiras, que são as 5 primeiras, que elas seriam fortes. Seriam a assinatura de uma pessoa. É como uma marca somente sua. Esse é bacana também, traz para a prática essa questão do via, né? Depois que você realiza o teste. Como é que você vai aproveitar isso no teu dia a dia? Por exemplo, se a sua força de assinatura é o humor, então na segunda-feira você pode assistir um filme de humor, por exemplo, antes de dormir, né? Isso vai Hum. te trazer mais alegria ainda, porque tu vai estar fazendo uma coisa que você já sabe que é uma característica tua. Na terça-feira você pode ligar para um amigo que também gosta de fazer piada, e vocês podem contar piada um para o outro e dar risada. Outra forma de potencializar as forças é assistir um filme inspirador das suas forças, uma vez por mês, sobre uma personalidade ícone da sua força. Por exemplo, o Ayrton Senna é um exemplo de pessoa disciplinada e com autocontrole. Então, se você é uma pessoa extremamente disciplinada, pesquisar mais sobre o Ayrton Senna, automaticamente ele vai te inspirar mais a você desenvolver essa habilidade da disciplina. Isso tem a ver com a psicologia positiva, Ana? Hã? Tem, Isso tem, eu imaginei, porque tem. reforça bastante o que é bom, né? E é uma, Exatamente. igual a gente viu nas outras aulas, o temperamento, né? O temperamento é uma coisa que te é rígida, como você falou, né? Ele te rotula e você tem consciência, conhecimento do que você é bom e ruim. E aqui não, aqui ele te mostra como você está nesse momento em relação às suas coisas Aham, boas. É uma perspectiva bem legal, né? Eu só aham, queria trazer aham. isso para as meninas entenderem, pelo que eu entendi, que um não exclui o outro, né? São coisas diferentes, Isso, né? isso mesmo. Aham. E aí, lá no teste, quando você for fazer, você vai ver que, você pode ser uma pessoa extremamente criativa. Então, tu pode assistir o filme Disney, por exemplo, ou o Walt Disney, né? O Uhum. criador, o inventor, porque ele é uma pessoa que foi muito criativa. Então, você vai assistir o filme e vai pensar, caraca, que máximo! Isso aqui é muito massa.
uma alegria, uma boa sensação, né? Porque você está sendo coerente com uma das características que você tem, que é a criatividade, por exemplo. Legal. E aqui eu trouxe prática de mindfulness, que inclusive a gente pode fazer, se quiser, a gente pode fazer juntas. É um convite para que possamos olhar para a nossa própria pessoa, porque fazendo isso, aumentamos o autoconhecimento para melhorar, performar nas nossas vidas. A prática seria o quê? A gente pode adotar uma postura suave, relaxada, relaxar os ombros, a gente sentado, em pé ou deitado, relaxar os ombros, relaxar todo o nosso corpo e tentar focar apenas aqui, esquecer o celular, esquecer tudo que está acontecendo ao redor. Se você tiver, então você pode fechar os olhos, pode baixar sua cabeça, pode olhar para frente, o que for mais confortável para você. Você pode respirar de forma. Vamos fazer isso então e focar na nossa respiração. Vamos tentar fazer aí pelo menos um minutinho e recolher a nossa atenção e prestar atenção na respiração. E respirar bem profundamente, sinta o ar entrando e saindo pelas narinas. Perceba a sua respiração. Tente aumentar a sua atenção nessa respiração. Mesmo que você perceba que a atenção escapou, você traz ela de volta, chamando a esse momento. Respira profundamente e permita-se esse momento de relaxar mesmo. Eu vou fazer aqui também. Puxa bem profundamente. Solta levemente. E solta. Deu um minuto. Se você conseguiu fazer e se você fez isso, eu não sei vocês, mas para mim é como se ao redor deletasse e apagasse assim. Nossa, eu tô extremamente relaxada. Eu nunca tinha feito isso, sabia? Isso é muito gostoso e Nossa, incrível. eu fazia muito no meu ambiente de trabalho, assim, parava. Se você estiver num ambiente de trabalho, você pode até pegar um fonezinho de ouvido e ir para o banheiro e fazer um minuto, é muito rápido. E por que que isso acontece? Se você fez, você conseguiu ver que por aquele minuto a tua mente desliga, porque o cérebro oxigeniza, faz a oxigenação. E quando ele está em vai para o teu cérebro e a mente, ela realmente, você consegue dando pequenos desligamentos mesmo, né? Ela se desliga de tudo que está acontecendo ao seu redor. Se você profundamente encher os teus pulmões e soltar devagar e fizer isso, eu fazia de 1 a 3 minutos, é adequado fazer, é recomendado, né? Porque às vezes na correria do dia a dia, do que isso vem a meditação, né? Então, às vezes na correria tu não consegue parar mais do que 3 minutos no teu Sim. corre, no emprego ou naquele, né? Vai pro teu carro, porque realmente oxigeniza o cérebro e você consegue desligar por um momento mesmo. E aqui a minha mensagem. Pedi para as meninas contarem ali se elas fizeram e como foi. A Mayara falou que fez e voltou até enxergando melhor. Eu gosto bastante de fazer. Olha, até antes de entrar no trabalho, assim, dentro do carro, eu respiro bem fundo e essa oxigenada parece que ela realmente é, assim, revigorante, sabe? Aham. É muito, muito revigorante. Eu gosto bastante, bastante de fazer. E a minha mensagem final, para não tentar tomar muito tempo de vocês, eu escolhi essa frase aqui para encerrar. Como a gente vive os nossos dias, determina como a gente vive a vida. Não fique no piloto automático. Construa uma vida que faça sentido. E o Nossa. sucesso, para mim, é fazer a diferença na vida de alguém. Eu acho que essa é a razão pela qual a gente mundo, né? Tá viva hoje, tentar fazer a diferença na vida das pessoas. E contem comigo nessa jornada da vida, quando compartilhamos experiências e conhecimento, a gente tem a oportunidade de amadurecer
evoluir. Então, conte comigo. Quem ainda não me segue, clica lá, eu compartilho um pouquinho da minha vida com vocês, né? Compartilho uma parte lá dessa loucura que é a vida, buscar aí um equilíbrio, né? Mantendo uma constância, enfim. Surtando de vez em quando também, mas tudo certo, a gente vai gerindo de novo as emoções, respira, respira fundo, né? E vai seguindo. Então é isso. Obrigada, Ana, parabéns. Foi muito boa a aula Obrigada. mesmo. Eu, assim, adorei, tá? Obrigada mesmo. Eu ia falar do guia, né? Depois, falo depois do... Pode falar agora. Então, eu já tinha esquecido, dessa minha jornada de autoconhecimento, eu elaborei um e-book que é um guia, né, de práticas de autocuidado para nos levar para o autoconhecimento. Então, como, né, uma das a respiração, o mindfulness, lá eu descrevo outras práticas, é super simples, numa linguagem bem do dia a dia mesmo, e a gente vai, né, disponibilizar no grupo lá para quem quiser adquirir depois e-book super prático, uma linguagem muito fácil e acessível para a gente colocar no dia a dia, né? Essa prática de autocuidado que nos leva aí ao autoconhecimento, uma vida com mais sentido, com mais, né, propósito. Então é isso. Obrigada, Ana. Meninas, então ela vai passar o link do e-book, quem quiser adquirir, vai estar lá na comunidade assim que a gente terminar, tá? Eu queria só finalizar com algumas coisas que eu queria ter dito no começo, mas a maioria não estava ainda. Para a Suelen é uma convidada, tinha a Vlades, mas ela acabou saindo. Então, a Suelen já conhece, mas eu vou enfatizar até para vocês, né? Por que que a gente existe, né? Por que que essa comunidade existe? Eu sei que ela ainda é muito pequena, eu não consigo, infelizmente, como que eu falo? Demandar, talvez, o meu tempo completo para a comunidade, né? Eu tenho outros negócios, porque eu preciso viver, né? Preciso pagar as minhas contas. Eu gostaria muito de viver só da comunidade, porque ela é um propósito que realmente é o que mais toca o meu coração, né? Eu até falei sobre ela esses dias para alguém, e eu falei assim. Eu sofri muito com o machismo na minha vida corporativa, que foi da minha adolescência até há um ano atrás. E essa ferida, ela me estimulou a fazer o que eu faço hoje, que antes eu contei para vocês, né? Eu tinha preconceito de trabalhar com mulher, eu não gostava de trabalhar com mulher e ter clientes mulheres. E hoje eu me obrigo, hoje eu adoro, né? Mas eu me obrigo a fazer isso porque eu sinto que é uma missão, eu sinto que eu preciso servir essa missão, sabe? De realmente trabalhar, ajudar. É como se o mundo tivesse uma balança e os homens, na minha mente, né, pelo menos, estivessem aqui e as mulheres aqui. Então, eu preciso ajudar essas mulheres a estar aqui também. E o que eu tenho para ajudar, eu ofereço. O meu conhecimento, a minha experiência. Se alguém me pede alguma coisa, eu sempre estou à disposição, né? Eu lembro que teve umas meninas que pediram livro e tal, e sempre estou por aí. Geralmente, o que eu posso oferecer é o meu conhecimento por enquanto, né? Quando alguém precisa, tem mentoradas de trabalho, eu indico para as empresas, para colegas que eu conheço. Então, eu realmente quero servir a esse grupo de mulheres que são interessadas em defender esse propósito comigo, né? Que acreditam que sim, o machismo nos atrapalha, que acreditam que sim, a gente precisa nos posicionar de uma maneira diferente para que a gente consiga conquistar um maior espaço e que sim, a gente precisa estudar, nos aperfeiçoar, nos melhorar, ter esse autocuidado, esse autoamor, para que a gente possa fazer um mundo melhor para nós mesmas. Que nós, mulheres, somos uma comunidade à parte. Porque nós temos dores, nós temos vitórias diferentes, completamente diferentes. Assim como a biologia mostra, nós somos diferentes do que os homens. A gente não quer ser igual. Nós queremos ter direitos, nós queremos ter lugares, nós queremos ter espaços iguais. Isso é totalmente diferente de querer ser igual, né? Então, por isso que eu criei a comunidade, para que a gente possa se aperfeiçoar e se posicionar melhor e que de passinhos de formiguinha a gente consiga de fato alcançar
uma coisa mais grandiosa, que vocês possam me contar, consegui uma promoção, consegui me posicionar com meu marido, consegui melhorar a relação com meu filho. É isso, sabe? Porque como a Ana falou, a nossa vida é nós e nós mesmas, no fundo nós somos responsáveis por tudo, né? E como vocês, né? Nós somos uma comunidade. Eu sou a pessoa que trouxe ela, mas todo mundo faz parte, todo mundo é importante. E como que a gente pode fortalecer essa comunidade? Divulgar, né, as outras amigas. Quantas pessoas tem aqui que tem um negócio? Eu mesma, eu compro o doce da Ana, eu compro joia da Bárbara, eu peço assessoria jurídica da Ana e das advogadas que estão no grupo, porque tem mais de uma, né? Eu queria ir na Nutri a Gabi, só que não deu certo porque eu me mudei de cidade. Então, assim, cara, a gente tem uma rede que a gente precisa fortalecer. É igual a maçonaria. Vou dar um exemplo, né? Que algumas pessoas acham ruim, outros acham bom. Mas a maçonaria é isso, é um grupo de empresários que estão se fortalecendo ali. Pode ter uma outra coisa por trás? Pode ter, eu não sei, né? Mas vamos falar de tribos, então. As tribos são assim também, os indígenas, né? Eles se fortalecem entre si. Então, cara, vamos ajudar a colega, sabe? Vamos repostar um stories, vamos repostar uma coisa lá no Instagram, vamos marcar. Igual quando vocês têm aula e me marcam. Cara, eu fico extremamente feliz. A Mayara acabou de marcar ali. Amei. Quando vocês mandam depoimento, isso é ótimo para a gente ressaltar o trabalho da comunidade. Não é para a Gisele, é para a comunidade, né? E se vocês estão aqui, eu tenho certeza que vocês confiam no meu trabalho, porque, né, vocês vieram inicialmente também por causa de mim, né? Eu que trouxe, convidei vocês para estarem aqui. E divulgar a comunidade, né? Eu ia até fazer um desafio para vocês que estão aqui. Se vocês não querem tirar fotos de vocês, printem a tela, postem no Instagram, coloquem uma hashtag. Eu quero que a partir dessa aula, eu vou levar isso para as próximas aulas, a gente use uma hashtag que é sou protagonista, tudo junto. Sou protagonista. Porque o que é a protagonista? Você é a peça principal da sua história, do seu teatro, da sua novela, da sua vida. Você tem que ser a peça principal, igual a Ana falou. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu gosto, eu me amo em primeiro lugar. Gente, nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. Sem nós mesmas, a gente não existe. Como a Ana relatou, né? Infelizmente, ela teve muita vontade de tirar a própria vida. Ou seja, sem ela mesma, ela não existe. A Mayara não existe, a Michelle não existe, a Ellen não existe, a Suelen não existe, eu não existo. Então, nós somos essenciais para a gente. É antes eu, depois meu marido, depois o meu filho. Ou primeiro eu, depois o meu filho, depois o meu outro filho, depois o meu marido. É sempre eu primeiro, mesmo que eu seja mãe. Porque sem eu, o meu filho não vai ficar bem, então eu preciso estar bem. Entende? Então, assim, eu queria pedir para vocês, né, fazerem mais ainda esse movimento. Eu sei que vocês fazem. Eu sou bem feliz e satisfeita com a cooperação de vocês. Hoje mesmo eu falei isso para a Bárbara, que foi a nova membra que entrou na nossa comunidade. Ela mora na Itália, então ela provavelmente não vai estar nas aulas ao vivo, porque lá é muito tarde, já é de madrugada. Mas ela vai participar pelo grupo e pelas aulas que ficam gravadas. Então eu falei, cara, eu gosto muito do grupo que a gente tem, realmente eu gosto, eu sinto que a gente tem uma boa aderência umas às outras, um respeito, assim, super interessante. Eu sou muito feliz, sabe? Então eu quero que isso continue, que isso vingue e eu conto com vocês, tá? Quem assistiu, né, a Michelle, eu acho que era a mãe dela ou irmã, se você quiser passar para ela, e quiser fazer parte da comunidade, vai ter acesso às aulas gravadas, todas que já passaram, ao material e de tudo daqui para frente, né? A Suelen também, se quiser fazer parte. E dá para rever essa aula, rever o material, se perdeu alguma parte, vai ficar tudo na comunidade a partir de amanhã, tá bom? Eu vou fazer uma enquete lá no grupo sobre qual aula vocês gostaram mais desses 2 meses, para que eu possa montar o calendário de maio já, tá? Posso fazer um comentário antes de encerrar? Pode, claro. Não é por nada assim, mas eu queria enaltecer aqui a comunidade, né? Eu sei que tem meninas que hoje estão vindo aqui como convidadas, né? Eu acho que é um valor que a gente contribui para a comunidade, mas tem muito mais para receber em troca, né? Porque além da oportunidade de ter um networking que é praticamente um marketing para nós mesmas, né? Porque talvez aqui as meninas que estão convidadas hoje não empreendam, ou não sei se exercem alguma atividade, talvez sim, talvez não, mas para as que exercem
é uma forma de marketing indireto, porque a gente está sempre repostando umas às outras, ou comprando um produto ou serviço da Sim. outra, né? Como a Gi falou, para se fortalecer. Mas para quem não empreende uma atividade, mas acima de tudo aqui a gente tem uma rede de apoio, eu acho isso sensacional. Eu vejo que a gente está sempre interagindo lá no grupo, conversando, ou até mesmo compartilhando uma dor, né? E a Uhum. Gi está sempre apoiando, dando uma palavra assim positiva. Então, eu acho sensacional, eu amei a ideia da comunidade, então eu só queria ratificar isso aqui, eu já tinha falado isso para Gi, mas eu acho que hoje é o momento como a oportunidade da palavra, eu acho que eu quero também aproveitar para ratificar isso ainda mais. Do quanto a E comunidade tem sido boa para mim, e eu acho que para todo mundo que já está nela, né? sim. E assim, às vezes você, eu não quero, eu não consigo comprar da minha colega porque eu não moro na mesma cidade, ou eu não quero aquele produto, mas, cara, às vezes tu vai fazer só para ajudar. Por exemplo, a Michelle tem uma academia de Muay Thai. Você pode ir lá visitar a academia, mesmo que você não queira, sabe? Postar sobre a academia dela. A Ana mora em Balneário, eu moro lá em São Paulo, eu não consigo comprar os doces da Ana, mas eu posso postar sobre, eu posso, sabe? Qualquer Pode coisa. repostar minhas receitas para me ajudar no alcance, no Exatamente. engajamento. Também, sabe? Então, a gente que trabalha com digital, né? É muito difícil. A gente sabe como é difícil. Então é isso, meninas. Eu sei que tá tarde já. Se alguém quiser falar ou comentar algo, estamos livres aqui. Podem abrir a palavra. Senão, eu vou encerrar a aula. Amanhã fica disponível já para vocês. Eu agradeço muito o tempo de cada uma. Eu sei como é valioso. Obrigada pela presença de todo mundo. E um grande beijo. Boa noite. Obrigada, Gi. Boa Obrigada, noite, Ana, pela obrigada aula. Foi pelo maravilhoso. convite. Beijo. Boa noite. Boa noite. Beijo.